qual que é o verdadeiro problema, se é que tem, nos sinóticos, né? É uma pergunta que eu recebo muito. Por que tem 4 evangelhos, mano? E ainda não bate algumas coisas, parece que não bate, ou não bate. Pois é, cara, os evangelhos são um problema, porque seria muito mais fácil se tivesse só um, né? Um que contasse tudo. Tentaram unificar, né? Até Agostinho também já fez uma obra ali. Mas você sabe que quem tenta dança, né? Porque não dá pra fazer isso, porque aí fica artificial demais. Você começa a retalhar um texto inspirado, né? E são 4 evangelhos inspirados. E no meu livro, no capítulo referente a esse tema, eu defendo a seguinte tese. E, na verdade, aquilo que nós entendemos como problema sinótico é a grande solução. Por quê? Porque eu parto do pressuposto simples. Jesus era um ser complexo. Se nós somos seres complexos, imagina Jesus de Nazaré, que ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Então, naturalmente, Jesus, a pessoa histórica de Jesus, ele despertou vários tipos de sentimento de todas as pessoas que um dia tiveram encontro com ele. Principalmente daqueles que foram escolhidos, né, na perspectiva de Deus, mas daqueles que escreveram sobre Jesus os evangelhos. E se a gente entender os evangelhos como biografias modernas, a gente dança, porque a gente vai cair nesse problema sinótico. O que é o problema sinótico? É como Mateus, Marcos e Lucas discordam aparentemente a respeito de alguns pontos da vida e da obra de Jesus. Mas o grande ponto é que os evangelhos não podem ser lidos como se fosse uma biografia moderna. Você vai em qualquer livraria, hoje já não tem mais livraria, né? Eu fui aí para São Paulo, Marcos, e eu fui procurar saraivas que eu costumava frequentar, e aonde eu ia estava tudo fechado, tinha virado outra coisa, né? E quando eu tinha a oportunidade de ir para livraria, eu ia na parte de biografia e você vê que, por exemplo, a biografia do Churchill é a mais explorada, né? E não tem muito que viajar na biografia dele, é só relatar o que é dado histórico. Mas os evangelhos não foram escritos com exatamente esse objetivo. Os evangelhos foram escritos com a preocupação de se narrar a história de Jesus, mas não narrar toda ela, narrar apenas aquilo que é necessário. E essa narrativa que é feita pelos evangelistas é feito de acordo com a perspectiva teológica de cada evangelista. Então Mateus tem um objetivo teológico em mente, Marcos tem um objetivo teológico, Lucas tem outro objetivo teológico. E por nós falarmos de sinóticos, nós podemos falar que Mateus, Marcos e Lucas têm perspectivas muito semelhantes a respeito de Jesus, mas que mesmo assim, analisando alguns textos de Mateus, Marcos e Lucas, você vê diferenças na forma de se narrar. Isso quer dizer que os dados apresentados são divergentes? Não. Isso quer dizer que o objetivo teológico naquilo que Mateus, Marcos e Lucas fazem é cada qual ligeiramente diferente. Pega, por exemplo, um caso que fez parte da minha dissertação no mestrado. Você pega um incidente do templo, né, onde Jesus manda ver, né, vai lá com Azorrague, vira a mesa dos cambistas, faz tudo isso. Mateus tem um jeito de narrar, Marcos tem um jeito de narrar, Lucas tem outro jeito de narrar e João tem outro completamente diferente, colocando esse episódio junto com o primeiro milagre no capítulo 2. Então, a perspectiva que nós temos dos evangelhos é classificá-los de uma biografia teológica, e o que manda no evangelho não são os eventos cronológicos ou a parte mais analítica daquilo que foi feito por Jesus, mas a percepção teológica e o impacto de algumas coisas que Jesus teve, narradas de forma muito bem costurada, para que as pessoas que ouvissem aquela mensagem pudessem conhecer aquilo que realmente era suficiente sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra dele, a obra de redenção, a obra que para Mateus é cumprir a lei, para Marcos é outra coisa, para Lucas é outra coisa também, para João é mostrar que Jesus é Deus. Beleza, nós juntamos todos esses dados, escritos de perspectivas teológicas às vezes diversas, que compõem a figura de um Jesus, o Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, que é uma figura complexa, que é uma figura não simples, mas que é uma figura que os evangelistas tiveram cuidado de apresentar naquilo que realmente era necessário e importante nós conhecermos para que pudéssemos, por meio dele, ter a salvação. E é interessante, Paulo, por causa disso, né, desses 4 evangelhos, John Stott fala, não lembro se ele estava citando alguém, mas ele fala que é um diamante em 4 facetas e que é maravilhoso, que você
só enxerga o diamante se você dá aquela rodada de brilho, né? Pra você ver todos os brilhos e tudo. E por ser 4 histórias do mesmo Jesus, você não pode nem só ler um desconsiderando todos os outros, porque daí você vai errar na sua interpretação. Uhum. Você não pode querer unificar também sem pensar nas diferenças entre elas. E, na verdade, isso que você falou, que as diferenças... Porque eu estudei no seminário que eu tinha um calhamaço que eu tinha que estudar, os evangelhos comparados, e eles ficavam tentando corrigir aquelas pequenas diferenças. E aí a gente ficava nesse negócio e não tinha como... roubava a atenção de entender o texto, sabe? Mais preocupado em defender, não é. Aí depois eu fui estudando, ver a maravilha que é você ler cada um, entender, porque na hermenêutica você vai ter que ter o contexto de Jesus, que é ali na terceira década do primeiro século, mas cada contexto do autor. Então, é a única obra da Bíblia, as únicas obras da Bíblia que você tem 2 contextos. É o contexto do autor, todas têm, mas ali é muito importante. Então, você está interpretando Mateus, já pensando, ele está escrevendo depois da queda de Jerusalém, mas de episódios que vieram antes. Então, você vai lá trabalhando isso, que é muito legal. E aí, você também tem que entender o que Mateus está querendo dizer ali, qual é a ênfase. Ele não está contando uma história nova, não está inventando, mas ênfase diferente, para um propósito diferente que às vezes não chegou na gente, às vezes chegou. Alguém perguntou aqui, foi o José Vilela, ele falou, temos informações que Lucas não foi testemunho ocular de Jesus. Não foi, viu, gente? Mas caminhou com Paulo, além de capturar relatos de Paulo, quais outras fontes que inspiraram Lucas a escrever o Evangelho e Atos? Lucas, ele diz no seu próprio prólogo, né, tanto no prólogo do Evangelho, quanto no prólogo de Atos, que Lucas, ele se propõe a fazer um trabalho mais parecido como um trabalho historiográfico. Então, Lucas, ele, embora não tenha sido testemunha ocular, ele pegou o gravadorzinho dele e foi lá entrevistar todas as testemunhas oculares que estavam à disposição deles e vivos, né? Diz as melhores e mais antigas tradições que Marcos bebeu muito da fonte de Pedro e que Lucas bebeu muito da fonte de Paulo. Paulo também não foi testemunha ocular de Jesus. Paulo veio depois, mas Paulo tem a seu favor a grande tradição apostólica. Ele fazia parte do colégio apostólico e ele tinha informações que eram informações primárias dos apóstolos. Então, efetivamente, Lucas não teve contato, né, pessoal com Jesus, mas ele foi um bom investigador. E isso que é a grande beleza do processo de inspiração divino das Escrituras, porque quando nós imaginamos em inspiração, Marco, às vezes as pessoas acham que é psicografia, né? Que baixam um santo na hora e quase que a caneta começa a se mover sozinho. Mas não é isso. A inspiração ocorre por meio da instrumentalidade dos autores, por meio dos cacuetes linguísticos, sintáticos, lexicais, né? De Marcos, que escreveu primeiro, de Lucas, de Mateus, de João, que escreve por último. Então, efetivamente, aquilo que você falou é correto e que em nada desabona o fato de Lucas apresentar fielmente, a partir da sua perspectiva teológica, aquilo que Jesus era e aquilo que Jesus fez. Agora, José, a gente tem um relato de quando Lucas veio para a Palestina com Paulo, e Paulo foi preso por 2 anos, e Lucas estava lá na saída ou na transferência. Então, muito provavelmente, nesses 2 anos que Atos narra, Lucas pôde fazer pelo menos parte da sua pesquisa. E uma coisa legal aí para você depois dar uma olhada, Lucas, porque muito que a gente sabe é só pela informação que ele tem, do que ele mais fala que os outros não falam. E, por exemplo, Lucas é o que mais tem relatos de Maria, mãe de Jesus. Então, a gente muito se entende que Lucas, ao fazer a sua visita pesquisando, sentou com a mãe de Jesus, bateu um papo ali e conversou e falou, cara, que bacana, vou colocar isso no meu relato. Então, ali, eu fico imaginando que é muito legal. Seria massa demais, né? Eu só fico meio frustrado porque Lucas não perguntou sobre a infância de Jesus mas para Maria, né? Isso tem... Na verdade, eu acho que ele perguntou, só que pelo gênero não se fala da infância, né? O gênero do evangelho, por algum motivo, não importa a infância. Você resolve o problema de Deus ser homem e Deus, e depois você pula para o ministério. Então, eles não falam da morte de José. Eu sempre tive mais interesse na morte de José. Mas o que aconteceu
esse homem, meu Deus, daqui a pouco ele soa. Mas então é um pouco disso. Lucas, ele fez uma vasta pesquisa e uma outra coisa legal para você é que Lucas, ele é o único gentil a escrever o Novo Testamento. Uhum. E isso dá uma perspectiva totalmente diferente. Eu acho mais legal. E, aliás, é por isso que talvez ele ganhou tanto interesse de escrever sobre Atos, né? Sobre continuar a história de Jesus. Ele disse, vou continuar porque eu quero falar quando chegou lá em Roma. Lucas é da hora mesmo, porque é o que mais fala de mulher, é o que mais fala de pobre, né? É o que mais fala do Espírito Santo. Ele tem né? uma misericórdia com o samaritano incrível, porque ele é um gentil também. O samaritano não é um gentil, é um judeu. Há uma identificação aí, né? E não é de Lucas, é bom falar isso para vocês que estão vendo. É Lucas, o sino de Lucas, por ser gentil, sendo ativado mais para esse lado de Jesus, que é verdade. Não é que Lucas fala, eu vou escrever um Jesus mais generoso com as mulheres ou com os de fora. Não. Quando a gente sofre um preconceito, a gente é mais misericordioso quando a gente ouve de alguém que foi misericordioso, não é? É uma coisa diferente. Eu sou apaixonado por Lucas. Eu quero só mais dar uma aqui, eu mesmo vou responder o Felipe aqui. O Felipe Mota, ele vai, qual deles é mais preciso? Felipe, eu entendo sua pergunta, mas assim, talvez você tenha que se perguntar qual deles, ou o que cada um deles quis revelar de Jesus, em vez de mais preciso. Se a sua pergunta tem a ver com cronologia, muito provavelmente é Lucas, por ser um cientista, alguém que é mais técnico nisso, mas não que os outros também não sejam, não é isso, mas é porque se fosse um palpite, com certeza João não é mais cronológico, fica aí a dica, viu? João é o que menos se importa com isso, mas os outros estão bem certinhos. Certo, Paulo? Quer complementar alguma coisa aí? Certo. Eu complementaria dizendo que quando o assunto é evangelho, o tamanho não é documento. Então, dependendo de como você olha os evangelhos, você tem gratas surpresas. Por exemplo, qual que é o evangelho mais curto? É Marcos. Tem míseros 16 capítulos. Nem a natividade ele conta direito. Ele nem conta, né? Porque Jesus já tá a 120 por hora já no primeiro capítulo, junto com João Batista. Mas, olha só que interessante. Quando o assunto são as narrativas dos milagres de Jesus, Marcos é muito mais detalhista do que qualquer evangelista, mesmo o evangelho dele sendo menor. Então, você vê que há uma percepção de cada evangelista que faz com que a sua obra seja diferente. Então, o evangelho de Lucas é o maior, embora Mateus tenha 28 capítulos e Lucas tenha 24, Lucas é bem maior do que Mateus. Por quê? Porque ele tem essa veia mais grega, de ser mais analítico, de mais detalhes. Mateus, ele tem uma pegada mais de relacionar Jesus com a sua própria tradição judaica e oferecer Jesus como resposta final à lei e aos costumes da época. Marcos tem outra, é mais dinâmico, é mais, vamos dizer assim, mais ao paladar romano, né, mais ao paladar gentílico daquela ocasião. Então, você lê os evangelhos de forma conjunta e integrada, vai fazer com que você tenha uma visão muito mais abrangente desse Jesus Cristo e vai fazer com que você tenha gratas surpresas, não no sentido de uma coisa desmentir a outra, mas no sentido de uma coisa complementar a outra, e aí nós temos uma imagem mais rica sobre a identidade de Jesus.